Rádio GV Gospel, do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares, para todo mundo. Bom dia para todo mundo, que bom. Quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Que Deus abençoe a todos, que a graça bendita e eterna do Senhor permaneça sobre os nossos corações, que o Espírito Santo possa fortalecer sua vida nesta manhã, que a graça eterna do Senhor esteja sobre os corações de todos aqueles que estão lutando pela vida, pela saúde, os que estão caminhando, né, lutando aí nessa pandemia, tentando aí sobreviver. Na verdade, o esforço é geral, né? Esforço de todos nós. Hoje é quinta-feira, nós louvamos a Deus nesta quinta-feira. Uma boa palavra no 238. Que a graça bendita do Senhor permaneça sobre todos os nossos corações. Nós vamos já de início a nossa mensagem musical de hoje, bem? Quantos são mais que vencedores aí? Levante a mão! Cante comigo, ó. Quando a noite fria, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei. Glorinha. Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi,
Deus abençoe ricamente e poderosamente a cada família, neste culto doméstico, que Deus possa continuar nos abençoando. E o nosso comportamento solidário, né, pelas pessoas que estão aí lutando, né, com a Covid-19. Aqui em Valadares também nós estamos lutando aí com a epidemia da dengue, a zika, a chikungunya, né, doenças transmitidas, né, pelo Aedes aegypti, o mosquitinho, o famoso mosquitinho da dengue. Está fazendo uma bagunça aqui em Valadares e aumentando a confusão, né? Gente, eu quero falar na manhã de hoje, quero falar nesse dia, algo que nos edifica. Nós vamos usar aí o texto de Êxodo, capítulo 5, né? Um texto bem conhecido, né? Bem conhecido a partir do versículo 6. Eu vou ler só a partir do versículo 6, mas nós vamos comentar aí todo o capítulo 5 do livro de Êxodo. E que o Espírito Santo possa fortalecer. Eu disse na terça-feira, né, alguém até comentou comigo, se souber de alguém que está necessitando, gente, a gente não tem, né, a gente não está podendo fazer muito na situação que a gente está vivendo, mas a gente vai lutando, vai orando, vai batalhando aí para ajudar. Esse negócio aqui, eu estou com vergonha, que é feio pedir, gente, se tiver criança enrolada no negócio, pelo amor de Deus, vamos dividir o pouquinho que a gente tem, ou nada que a gente acha que não tem, porque não é verdade, o crente sempre tem alguma coisa. Todo mundo vai lembrar aí que o profeta, né, saiu da casa dele, o profeta Elias foi lá para casa da viúva, né, fora das mediações de Israel, né, a casa de alguém gentil, né, e chegou lá, a mulher só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e o profeta fez aquele negócio multiplicar por quase 2 anos. E se você gosta de milagres, e, né, quer milagres para a sua vida, ofereça o que você tem, o pouco que você tem você oferece. Mas pastor, não estou falando nos mesmos padrões, né, desse charlatanismo evangélico que tem por aí, não, em nome de Jesus, por assim dizer. Estou falando para bem-estar dos outros, né? Não é para enriquecer ninguém, nem para, né, para outro se dar bem, não, mas divida o que você tem, o pouquinho que você tem, que Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a sua vida. Êxodo capítulo 5, deixa eu baixar um pouquinho o fundo aqui, para que você entenda a nossa voz, né? Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizesse antes. Eles mesmos e colham palha para si. E imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. E então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha, e de vós mesmos, e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá no vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho
em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados pelos oficiais dos filhos de Israel. E os filhos de Israel foram açoitados pelos oficiais que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: porque não acabaste a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, porque dizeis: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, porém palha não se dará, contudo dareis conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel se viram em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis nos vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram: o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizesse o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, ou nas suas mãos, para nos matar. Amém. Amém? Gente, passou aqui texto difícil e complicado. O que isso tem a ver com a gente hoje? Talvez durante a leitura é isso que você pensou, isso passou pela sua cabeça. Mas deixa eu te falar um negócio. Por que este texto me chamou a atenção para hoje? Nós estamos aqui baseados exatamente no que está acontecendo. Esse texto tem tudo a ver com a situação que a igreja está vivendo hoje. E não é a primeira vez que a igreja passa por apertos. Uma das coisas que eu quero que, eu digo eu quero porque é a palavra, é o Espírito Santo quem abre o nosso entendimento para que ministremos ao seu coração essa palavra, principalmente pelo fato de estarmos em um culto doméstico. É online, mas é um culto doméstico. Você está na sua casa, eu estou aqui na minha casa, aqui no escritório, no gabinete pastoral, mas nós estamos no mesmo espírito, no mesmo propósito. Se você der uma lidinha, principalmente no Velho Testamento, e também, o livro de Apocalipse, as mensagens proféticas, o próprio capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, que fala sobre, que são mensagens proféticas, você vai ver que todo momento, eu tenho falado isso algumas vezes aqui também, lá na igreja, durante o culto, lá no santuário durante o culto, que toda vez que aproxima o cumprimento da palavra de Deus nos nossos corações ou nas nossas vidas, a coisa parece apertar. E aperta muito. Nós estamos vendo aqui uma situação, nós estamos falando de uma das situações citadas na Bíblia. Foi quando Deus, depois de 430 anos, resolve tirar o povo de Israel do Egito. Meu Deus, não seria tão simples enviar Moisés falar com o faraó, estabelecer lá um contrato, um combinado lá e simplesmente liberar o povo. O povo não era de lá. Não é assim, não é a mentalidade, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar não seria tão simples assim, É só lá conversar com o faraó, estabelecer um contrato com ele e ele deixar o povo ir. Mas o que nós
sempre deixamos perder de vista, esquecemos, deixamos fugir a nossa memória. Primeiro que somos peregrinos. E os nossos direitos, né? É como quem está, por exemplo, nos Estados Unidos da América e tem lá o green card. Ele não tem o mesmo direito, numa totalidade, que um cidadão tem. O green card significa liberdade de estado, de estadia, né? Liberdade de permanência temporária, porque você não é cidadão. Você não jurou a bandeira, você não tem o mesmo comprometimento que um cidadão, né? Um cidadão tem. Na verdade, a igreja está aqui espiritualmente como se nós fôssemos portadores de um green card. Nós não somos, como diríamos, nós não somos aqui alguém que está aqui porque invadiu. Nós não somos invasores. Nós somos aqui de passagem. E pelo próprio poder de Deus, pela própria soberania de Deus, nós temos aqui uma permissão. E, de qualquer forma, nós somos odiados. Está muito claro na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis capítulo 3, Deus falou: eu vou colocar inimizade entre o seu povo e o povo, né? E esse povo. E isso está claro. A inimizade, o povo não... e aí os apóstolos, os discípulos, os profetas deixaram claro que nós somos odiados. O próprio Jesus falou no Evangelho de Lucas o seguinte: e que sereis odiados pelos pais e amigos e tal, aquele negócio todo. Por quê? Porque somos peregrinos. Ah, mas fulano não gosta de mim só porque eu sou crente. Não é só porque você é crente, não, porque você é servo de Deus, porque você tem um green card. Você não... E às vezes o crente quer ter o mesmo direito, não entende que nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos dos céus, não entende que nós não podemos fazer tudo o que é feito aqui na terra. O nosso comportamento, a nossa forma de viver, né? Até o jeito de pagar os impostos. Ah, porque nós somos roubados. Não, nós temos que pagar impostos porque nós não somos daqui. E nós não temos direito de nada aqui porque nós não somos daqui. E só que é o seguinte, o que a Bíblia deixa claro aqui, principalmente neste texto, é que não adianta. Não adianta. Todas as vezes que o Senhor Deus quiser nos beneficiar, nós vamos ter problemas. Ninguém neste plano de vida, que não seja comprometido com o Evangelho, não se satisfaz com as coisas boas que acontecem conosco. Olha, qual é o problema de Faraó? Moisés chegou para ele e falou: olha, o meu povo, Deus está querendo o povo dele para adorá-lo. O que Deus quer da igreja hoje? Né? Deus quer que saiamos deste mundo, que deixemos este mundo para adorá-lo. O que muito crente não está entendendo? Deus quer que deixemos, que abandonemos um pouco, que desapeguemos de coração que eu estou falando. Ah, porque a partir de hoje eu não tenho que fazer neste mundo, eu tenho que abandonar, não tenho que ter compromisso com nada. Não, não é isso não. Não estou falando socialmente. Eu estou falando espiritualmente. Deus quer que haja um desapego da nossa parte com as coisas que tem neste mundo. Então vamos nos apegar ao texto aqui para que entendamos o que Deus quer, que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. A mensagem que o Senhor tem para nós é muito simples. Está chegando o tempo de nós sairmos daqui. Está chegando o tempo da gente sair deste sistema de vida, que já não tem, nunca teve, não terá e não tem nem domínio sobre nós. Ah, eu vi um monte de gente ontem desesperado, porque agora tem uma lei agora, porque foi votado ontem uma lei, porque agora não pode. Gente, isso não atrapalha a gente, não.
podem fazer lei do jeito que quiser. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus. O problema é que nós somos tão focados neste mundo, nas coisas deste mundo, nas regras deste mundo, no sistema deste mundo, que nós estamos esquecendo que nós somos portadores de direitos da nossa pátria celestial. Nós temos uma pátria celestial, nós temos uma cidadania, nós não somos apenas nós somos forasteiros, mas nós não somos um povo largado ao léu, um povo abandonado no universo. Nós não somos apenas um povo abandonado, um povo que foi julgado aqui no terceiro planeta do sistema solar e deixado aí para se vire, cada um se vire. Não, não é assim não. Jesus deixou muito claro em João capítulo 6, capítulo 16, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E ele estará convosco até a consumação do século, até acabar esse tempo em que vocês estão passando por este mundo. Aí o que aconteceu? O que está acontecendo? O que aconteceu várias vezes na história, que está acontecendo agora de novo. É que em chegar o momento de nós irmos, inconscientemente ou conscientemente, o mundo sabe, o mundo tem essa consciência de que o próprio reino das trevas sabe que as bênçãos de Deus estão sobre o mundo, porque a igreja está aqui no mundo, porque nós estamos no mundo. O que aconteceu quando Moisés e Arão falaram com o faraó? Quem é que os egípcios não tinham costumes, não tinham forças, não tinham uma estrutura física, não tinha capacidade de produção como os hebreus tinham e têm. O povo de Deus tem uma capacidade de produção muito maior do que se imagina. Quando você vê um crente ruim de serviço, improdutivo, ele não tem a graça de Deus na vida dele. Todo crente salvo, ele tem a consciência de que ele tem que produzir mais que todo mundo. E Faraó sabia que se o povo de Israel saísse do Egito, ia ser um prejuízo econômico terrível. E quando a igreja for arrebatada, o mundo de então, o mundo de agora, vai ter um prejuízo econômico terrível. As bênçãos de Deus, quando a igreja subir, as bênçãos de Deus também o Espírito Santo vai subir com a igreja e as bênçãos vai sair. As bênçãos deste mundo vai sair. E o diabo tem a consciência que ele vai ter que se virar. O diabo não tem nada, ele é miserável, ele é usurpador, ele é um ladrão. Ele é ladrão, ele é desonesto, tudo que ele tem ele roubou. Primeiro, ele tentou roubar de Deus, não deu certo. Então ele roubou. Roubou de quem? De Adão lá no Éden. Ele fez o Adão cair, ele fez o homem cair. Em o homem cair, ele tornou-se como príncipe das trevas, seja, príncipe, quer dizer, miserável, pobre, não tem nada. Ele usurpou o poder que Deus havia dado a Adão. Ele fez Adão cair, levou Adão à queda, convenceu Adão a pecar, a ofender a Deus. Para quê? Para que ele tomasse o domínio do mundo. O mundo inteiro jaz no maligno, porque o diabo tomou esse direito de Deus, do poder que Deus havia dado ao homem, havia dado a Adão. Então ele não tem nada. Em Deus tirar a igreja, esse poder sai com a igreja. O que muito crente não fez conta ainda, e precisamos fazer conta, é que quando o mundo só é abençoado, quer dizer, por que chove ainda no mundo? Porque Deus faz chover sobre os bons para abençoar os bons, e acaba que os maus também acabam usufruindo. A prosperidade da igreja acaba usufruindo, por causa da igreja Deus acaba abençoando o planeta. Os grãos, a agricultura, tudo é fruto da bênção de Deus sobre a igreja, que acaba, né? Quando você faz quando você planta uma roça, né? Ou faz uma lavoura grande, produz muitos grãos, quem come, quem acaba comendo menos é quem plantou. Quem tem o retorno financeiro menor, geralmente quem plantou. Nós pagamos, por exemplo, quase R$4 num litro de leite. Eu tenho amigos fazendeiros.
Sabe quanto que sai o leite, mais ou menos? Até um dia desse atrás saía para o fazendeiro? R$1 e pouco. Lá na fazenda, o leite é R$1 e pouco. Nós pagamos até quase R$4 numa caixinha de leite, de 1 litro de leite. Quem é que ganha menos? É quem produz. E tem crente, porque eu tenho direito. Tem direito a nada. Nós não somos daqui. Nós temos uma herança celestial. Nós temos uma herança eterna. É lógico que Deus tem bênçãos. Deus nos faz prosperar aqui. E mesmo Deus nos fazendo prosperar aqui, tem gente que nem todos terão a mesma porção. Nem todos são abençoados na mesma proporção. Todos somos abençoados, mas não na mesma proporção. Deixa eu sair disso aqui, porque eu não sou economista. Eu não entendo muito de economia. Então, deixa eu te falar um negócio. O que eu quero dizer, eu quero que você entenda nesta manhã de culto, de estudo bíblico, ou de culto, né? De estudo bíblico, não, de culto doméstico. Meu irmão, tem duas coisas acontecendo agora, pelo menos. A primeira é que Deus quer que você desanime com esse sistema de vida. Isso não é para você, isso não é para mim, isso não é para nós. Pastor, então agora eu tenho que desanimar com tudo. Não estou falando isso. Não é esta a ideia. Não é isso que a Bíblia está nos falando, principalmente nessa manhã. Não é que você tem que julgar a toalha, não é isso não. Não é jogar a toalha, não. Continuar trabalhando, continuar lutando pela família, pelo conforto de sua família, sendo um bom funcionário, sendo um bom empregado, mas tendo na consciência, por meio da fé, que o nosso tempo aqui está acabando. Começar a amar, a desejar mais as coisas que são eternas, as coisas que são de Deus. Investir mais no que é espiritual, investir muito mais nas coisas que vêm de Deus. Procurar acostumar, né? Desejar acostumar, né? Com o que é sobrenatural, o que é eterno, o que é bendito. E lembrando, a segunda coisa lembrando que tudo que o mundo puder fazer, tudo que os homens puderem fazer para te prejudicar, vão fazer, estão fazendo, vão continuar fazendo, até que sejamos tirados daqui, até que voltemos para a nossa verdadeira casa, para a nossa real casa, onde temos todos os direitos como cidadãos dos céus. O que o faraó fez? Vai falar, Deus quer o povo dele para adorá-lo. Espera um pouquinho, quem é que vai fazer tijolo? Quem é que vai construir as pirâmides? Quem é que vai fazer o serviço braçal aqui? Quem é que vai fazer? Quem é que vai? Se vocês saírem daqui, a produção da terra vai diminuir. Mas vai falar, isso não é problema nosso. Nós não somos daqui. A nossa identidade é outra. A nossa RG é outra. Nós não somos egípcios. Né? Você pode até repetir comigo aí. Nós não somos egípcios. Nós não somos desta terra. Nós não somos deste mundo. Somos cidadãos dos céus. Mas como é que vai fazer então? Quem é que vai trabalhar? Quem vai produzir aqui? Moisés falou, não. Nós não somos aqui, nós não vamos ficar aqui. Nós viemos aqui, já ficamos 430 anos, nós temos uma terra que é nossa, uma terra que mana leite e mel. Nós somos herdeiros de uma terra maravilhosa, de uma terra poderosa. Nós somos herdeiros de um lugar específico para nós, de um lugar que foi arranjado para nós, de um lugar que foi prometido. E eu me lembro agora do capítulo 6 de Hebreus, capítulo 6 de Hebreus, falando que Deus, quando prometeu a Abraão, não tendo ninguém maior do que ele quem? De Abraão, não. O próprio Deus, para jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus jurou não a Abraão, não jurou a si mesmo. Não, fez a promessa para Abraão e não jurou por ninguém mais a não ser por si mesmo. Olha, se a nossa salvação está fundamentada no juramento que Deus fez a Ele mesmo, sendo Ele o soberano, o absoluto, o único Deus, quem é que pode revogar este testamento? Quem é que pode revogar este decreto? Quem é que pode mudar a promessa que nos fora feita? Ninguém.
E não tem homem, não tem sistema, não tem nada, não tem nada no mundo físico, nem no mundo espiritual, ninguém ou nada que possa mudar a promessa que Deus fez a mim e a você. Gente, vamos nos confortar, ou sejamos confortados pelo Espírito Santo, pelas promessas. Ah, pastor, mas está tão difícil, tem doença na minha casa, tem coronavírus, tem dengue, tem não sei mais o que. Meu irmão, peraí, calma aí. Deus jurou a si mesmo os benefícios para a minha vida e para a sua vida. Só que antes de tomarmos posse daquilo que Deus prometeu para mim, para você, que Deus prometeu para nós, tem a perseguição do mundo. Faraó falou, a partir de hoje não tem palha. E vocês vão ter que produzir o mesmo. Não é o que está acontecendo? O mundo continua, o mundo está apertando a igreja cada vez mais, nós estamos sendo apertados. Olha a lei. Existe uma lei que protege o culto, a ordem do culto, né? Na Constituição Federal, mas já arrumaram um jeitinho de... Mas o que tem isso? Isso não tirará a salvação que está em nós. Não tirará o direito, as promessas nossas. Está no próprio Deus. Deus fez a promessa. Quer dizer, Deus prendeu a promessa. Se ele jurou a ele mesmo, quer dizer, ele prendeu a promessa dele em nós. Está aí a doutrina da eleição que muitos crentes não aceitam. Ah, uma vez salvo. Mas qual é o problema? É que Deus jurou a ele mesmo. E se Deus jurou a ele mesmo, a palavra dele não volta vazia para ele. Antes fará o que apraz. O que apraz a Deus? Condenar aqueles que rejeitam e salvar, garantir a vida eterna para aqueles que foram alcançados. Nós temos um evangelho registrado em nós. Nós temos um evangelho. O evangelho nos dias de Adão foi verbalmente, foi por expressão. Promessa feita por expressão. Nos dias de Moisés, foi registrado na pedra. Escrito pelo próprio Deus e depois, né, ditada pelo próprio Deus, que é a segunda, o Moisés teve que escrever, e a última registrou no nosso próprio coração. O evangelho está registrado em nós, como nós temos falado aqui. Então qual é o problema? Nós não temos problemas. Ah, porque e se eu for acometido pelo vírus e morrer? Meu irmão, o morrer, diz o apóstolo Paulo que o morrer para um crente salvo é ganho. Falou, morrer para mim é ganho. Deus tem prazer na morte do justo. Ah, mas e as dificuldades estão passando, pastor? Nós estamos aí no limiar de uma fome mundial. Tá, sabemos disso, isso está predito. Né? O que não morrer, o que não for levado pelo exílio, vai ter problema com a miséria. O que não tiver problema com a miséria vai ter problema com a peste. O que não tiver problema com a peste vai ter problema com a espada, com a morte. Para quem Deus estava falando isso? Para o povo de Israel, para a igreja dele. Por quê? Porque Deus precisava purificar o seu povo. O que Deus precisa fazer hoje com a igreja? Purificar a igreja. Alguns de nós vai partir mesmo. O que nós não podemos perder de vista é a certeza da nossa salvação. O que nós não podemos perder de vista é a esperança na promessa ou nas promessas. Eu vou falar no singular, na promessa, que a promessa aqui é o pacote. Porque a promessa tem um monte de promessas acopladas a ela. Então as promessas que Deus tem de vida para todos nós. Que sejamos perseguidos pelos homens deste mundo, que a coisa aperte ainda mais para nós, porque vai apertar um pouquinho mais, mas nós estamos seguros. Não adianta os faraós deste mundo querer criar leis, que é o que aconteceu. A partir de hoje, se eles quiserem, eles arrumem as palhas, eles busquem as palhas. Se quiserem, eles busquem as palhas, mas a produção não pode cair. Deus vai nos dar graça, nós vamos buscar palha, ou restolho, como o povo fez aqui, porque Deus deu a sabedoria ao povo, em vez de buscar palha, vamos buscar restolho. Está construindo, não é para nós mesmos. É o que às vezes a gente não pensa na hora de construir templos. E faz aquelas construções caras, né? Eu estou falando que eu também já fiz
Faz um empreendimento terrível na construção do templo, né? Às vezes até deixando de investir na evangelização da igreja. E aí você vai descobrir que, já que não é para nós, então vamos construir, vamos fazer com o René, que a gente tem que fazer porcaria, não é isso que eu estou falando. Mas para que Deus nos dá sabedoria para fazer? Né? Nós estamos construindo o templo, um dia dele, pastor, nós temos que fazer o melhor. Falei, o quê? Ficar fazendo coisa bonitinha, isso vai ficar para o anticristo, vai ficar para a besta, vai ficar para o diabo aí, vão ficar construindo por geração de água, vão ajudar pessoas, vão investir na obra da evangelização, vão fazer, pastor, mas não é que eu não vou bagunçar o templo, não vou fazer nada mal feito. Mas também não vou ficar esforçando o máximo para investir numa coisa que não é para nós. A nossa, Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus, é nela que nós temos que investir. É na nossa relação com Deus. Tá certo, o nosso tempo, a nossa casinha tá bonitinha, tá lá, tem ar-condicionado, não sei mais o que, tal, tem algumas coisas da mídia lá, tá funcionando, vocês sabem disso, mas parei. Não, é na alma que nós precisamos investir. É no conhecimento, é no nosso relacionamento com Deus, é na graça de Deus, é na bondade de Deus, é no comprometimento de cada um de nós, na responsabilidade que precisamos ter com as coisas de Deus. É no envolver pessoas precisando serem alcançadas. Nós estamos aí precisando ajudar pessoas que estão passando fome, né? Duas famílias ontem, eu fiquei apavorado ontem. Meu Deus, famílias precisando de fome, crianças precisando de leite. E agora? A situação que a igreja está vivendo hoje não está dando para ajudar muito. Aí coloquei a boca no trombone e de repente Deus abençoou e a gente... Meu Deus. Temos que pegar o que Deus tem, a sabedoria que Deus tem nos dado, e investir nas almas. Preocupar com as almas, tanto dos que estão dentro da igreja como dos que estão fora. É tempo de colheita, mas é colheita de almas. É tempo de trabalharmos com a sabedoria de Deus para alcançar o maior número de vidas. Precisamos chegar na nossa cidade, precisamos chegar na nossa casa, com almas, com vidas, com pessoas. Templos bem construídos, com ar-condicionado, com tudo, vai ficar tudo aí. Mas as almas cheias do Espírito Santo, elas vão subir. E é tempo de investirmos em nós, no nosso conhecimento, no conhecimento da palavra de Deus. É tempo de amarmos a Bíblia Sagrada. É tempo de buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. É tempo de buscar. Meu irmão, quer ser abençoado, quer ter uma mente cheia da graça de Deus? Pare de ficar vendo esse monte de bobesteira, de besteiróis, e leia a Bíblia. Está isolado, não pode trabalhar, está proibido trabalhar, está proibido de ir na igreja, não pode ter os cultos normais, não pode ter reuniões em casas, dos lares, porque o diabo está trabalhando de todos os jeitos também. Existe a questão da pandemia, da epidemia, mas o diabo também está aproveitando disso para ver se para a igreja, mas nós não podemos ser parados. Se já que não vão nos dar palha para produzir, nós vamos pegar restolhos. Existem caminhos, Deus nos dará caminhos e nós continuaremos a adorar a Deus na beleza da santidade. Que façam leis, as leis que quiserem fazer, mas o evangelho que está gravado em nós, ninguém tira. Eu, em particular, não o pastor Ailson, mas eu em particular, creio que não vai demorar. Proibirem fazer lives. Meu Deus do céu, falei isso domingo na escola dominical. Cultos não podem ser feitos através de live. Mas nós temos direito, o Estatuto Federal nos dá direito. Nós não somos deste mundo. Era lei no Egito que os hebreus recebessem palha dos próprios egípcios para produzir tijolo para eles construir as cidades deles. Eles alteraram a lei. O que Deus fez? Deu sabedoria aos hebreus. Para quê? Não tem palha não? Não dá tempo de ir para o campo pegar a palha
secar a palha, preparar a palha para fazer tijolo. Então, vamos fazer tijolos de restolho. Não é para nós mesmos. Não é para a igreja do Senhor. Nós não precisamos de construir nada. A nossa cidade está construída. Outra vez, repito, Filipenses 3:20, a nossa cidade está lá. E Deus falou, eu vou preparar. Já está preparada a nossa cidade. Ah, pastor, como é que eu vou fazer? Não tem emprego. Ah, pastor, como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro. Meu irmão, não falta para você. O dia que não tiver, o corvo traz pão quente, traz um candemburgue quente para você. O urubu traz um candemburgue quente para você, como levou o profeta Elias. Se não tiver nada, nós vamos pegar a erva venenosa, colocar na panela, fazer sopa. Ah, mas não mata. Fazer como o profeta Eliseu, faz milagres. Nós precisamos aprender a viver da fé. Hebreus 10, 38 e 39. O meu justo viverá da fé. Sabe o que significa viver da fé? Ser dependente de Deus. Nós precisamos voltar a sermos dependentes de Deus, a viver na dependência do Espírito Santo, viver na dependência. Senhor, nós somos muito folgados também. É churrasquinho todo final de semana, faz churrasco agora. Não pode ter mais do que 6 pessoas pela lei dentro de casa. Ah, porque agora vão juntar todo mundo, vão para a chácara fazer acampamento. Faz acampamento agora. Não dá para fazer. A palha está sendo tirada de nós, mas nós temos restolho, vamos colher o restolho até que voltemos para a nossa casa. Até que voltemos, porque na nossa casa sim nós vamos fazer festa o tempo todo. Aliás, a nossa vida eterna é uma vida eterna de adoração ao Senhor. Sabe o que Deus está cobrando de nós, igreja? É o mesmo que ele falou com Moisés. Faço minha, neste momento, pelo Espírito Santo, nas palavras de Moisés. Deus quer nos tirar aqui para que adoremos a Ele fora deste lugar. Deus não quer que a igreja continue adorando a Deus mais aqui. Por isso o nosso tempo de ficar aqui está acabando. O nosso tempo de ficar neste lugar está acabando. Irmão, comece a preparar o seu coração. Acostume a adorar ao Senhor na beleza da santidade. Sabe para quê? Porque nós teremos que adorar a Deus diante do trono da graça. Aleluia. Nós teremos que Deus quer. Aliás, Jesus deixou muito claro isso na oração sacerdotal no Evangelho de João. Pai, glorifica, me glorifica. Sabe por quê? Porque eu quero glorificar a eles. Quem? Aqueles a quem o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Aí Jesus termina no final da oração e fala o seguinte: porque eu quero que assim como eu e o Senhor somos um, eu quero que eu e ele sejamos um com o Senhor. Está muito claro isso na oração sacerdotal que Jesus fez no Evangelho de João. Tudo bem, porque eu quero que eles estejam, tudo são palavras que estão lá na oração sacerdotal. Assim que acabar aqui no Evangelho de João, você leia lá, parece que é capítulo 7. Sétimo. Eu quero que aonde eu estiver, eles estejam também. No capítulo 14 ele fala, vou preparar um lugar. Não é que ele ia construir casas de alvenarias nos céus, não é isso não. Lá no céu não tem casa de alvenaria, não. Casa quer dizer lugar de habitação. Deus está procurando. Deus está querendo nos tirar daqui. Chega! Agora, deixa eu concluir dizendo uma coisa para você. Quem brinca de ser crente não vai subir. Quem não tem comprometimento de vida com o Evangelho não sobe. Ele vem buscar um povo especial, zeloso, de boas obras, ou seja, que viva de acordo com o Evangelho e que dê fruto. Evangelho de João, hoje João está pegando aqui no texto, né? João 15, 16. Eu vos escolhi, eu vos designei, eu vos nomeei, como está em algumas versões, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto seja permanente. É tempo de restolho. Chega. Se não dão palha, é tempo de sabedoria. Sabedoria de Deus. De buscarmos meios de continuarmos um povo reunido. Um povo fiel. Um povo sincero. Um povo que odeia o pecado. Irmãos, temos que aprender a odiar o pecado. Ter nojo do pecado.
Tem pessoas que têm nojo de pessoas, né? Me lembro na nossa época de evangelismo noturno. Ah, porque eu não vou abraçar esse camarada porque você é mendigo, camarada é morador de rua. Me lembro quantas vezes nós abraçamos moradores de rua e o camarada, pô, peraí, vocês estão me abraçando? Ninguém abraça a gente, né? Ah, por que não? Porque tá sujo? Porque tá fede? Sabe o que que fede? E que muita gente não sente o cheiro, mas que fede, fede podridão, fede doenças ruins mesmo, fede pior do que a coisa mais fétida deste mundo, é o pecado. É o que contamina a alma, é o que arrasa a alma, é o que impede a nossa relação com Deus. Nós não somos daqui. Nós não somos deste mundo. A nossa vida não tem nada a ver com o sistema de vida que nós vivemos aqui. Pastor, o que nós temos que fazer? Ter nojo dessa coisa fedida chamada pecado. Amar a santidade, buscar uma vida de retidão com o Senhor, buscar uma vida de comprometimento com Deus, desapegar com as coisas deste mundo. Meu irmão, mas eu tenho que fazer projeto. Tudo bem, faça projeto, mas não faça projeto fora da proposta de Deus não, porque Deus está querendo você. Deus escolheu você, Ele quer a mim, Ele quer todos nós. Para quê? Para que adoremos a Ele no deserto. Que é deserto? Lugar de intimidade com Deus, lugar de comprometimento com Deus, lugar de dependência de Deus, lugar de alimentar do que é de Deus, o pão de Deus. Nós já temos o pão vivo dos céus, o pão vivo que desceu, não que caiu, mas que desceu do céu. Nós temos Jesus em nós. Pronto. Então fome você não passa. Mas e se faltar pão para minha família? Você não falou agora há pouco, tá aí, ficou doido ontem, porque tinha crianças passando necessidade aí, né, na sua igreja, no seu grupo aí, no grupo do seu convívio aí, tudo bem. Isso é social. O social não está acima do espiritual. O que nós estamos falando aqui é que o espiritual, ele tem que reger o que é social, o que é físico, o que é material. E agora, o nosso, eu vou falar aqui entre aspas, a nossa situação agora é o seguinte: o mundo não quer a gente aqui mais, eles estão fazendo tudo para prejudicar a gente, e Deus está querendo viver sós com a gente, viver sozinho com a gente. Deus está querendo que a nossa adoração seja direta a Ele, na presença dEle, com Ele. Eu tomo agora também para encerrar, só um comentário à parte aqui. Jesus, né? Me lembrei da história de Esther. A igreja já está na antessala do palácio, na porta da sala do trono, desejamos falar, estar na presença do rei, que não é Assuero mais, que é Jesus. Só que Jesus, assim como Assuero estava com o cetro de ouro, apontando para Esther, falando, está liberada, pode entrar, minha rainha. Jesus já está com o cetro dele na direção da igreja, na sua direção, na direção da sua casa, na direção da sua alma, na direção do seu coração, falando, vem amada minha. Me lembrei de Salomão também, estou lembrando um monte de texto aqui agora, mas nós estamos encerrando. Vem amado, porque eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É isso que a igreja tem que estar falando, e não reclamando, e não murmurando. Eu sou do meu amado é meu. O meu amado é soberano, o meu amado é Senhor. Jesus é Rei, Jesus é Deus, Jesus é soberano. Ele abate o ímpio com o sopro da sua boca, com o hálito da sua boca. O hálito não é nem sempre. Para sentir o hálito eu não preciso de soprar, bafejar. O hálito de Cristo é perfeito e o ímpio será destruído. Deixa o ímpio fazer o que quiser, mas ele será destruído. Nós não. Nós estaremos na presença do nosso Deus. Eu quero orar com você, pela sua família. Quero orar para que Deus te dê força. Meu irmão, cuide da sua fé. Cuide da sua alma. Precisamos muito da fé. O justo vive
da fé. Hebreus 10, 38, 39, não tira isso. Porque se o justo recuar, se o justo puder recuar, minha alma não tem prazer nele. Só que nós, verso 39, só que nós não somos daqueles que se recuam para o pecado. Nós não voltamos para o pecado. Nós estamos presos, nós fomos reconciliados com o Pai para vivermos em santidade, né? Muita gente entende, esse negócio de eleição aí, uma vez salvo para a santidade. Todo salvo, todos que foram eleitos amam a santidade de Deus. E ponto. O homem cheio do Espírito Santo, ele não deseja o mundo e nem as coisas do mundo. Nós desejamos a nossa cidade, a nossa vida eterna. Que Deus em Cristo abençoe. Deixe Faraó perturbar com as leis dele. Deixa fazer lei. Deixa levantar contra a igreja. Deus já falou que eles não podem fazer nada. Jesus falou, Mateus 16. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E o meu problema é que a gente não lê a Bíblia, a fé da gente não funciona. Se Jesus falou que as portas do inferno, deixa o inferno criar lei. Deixa o inferno criar lei. Porque a lei agora não pode fazer no templo. A gente faz igual a igreja, vamos voltar a fazer culto no cemitério, debaixo da terra, nas rochas, nas pedras. Problema. Nós vamos morar no céu mesmo, nós não somos daqui. Deixa eu fazer lei. Tá certo? E eu quero orar neste momento abençoando a turma da pandemia. O que eu falei na terça e na quinta-feira da semana passada, volto a repetir. Não coma o seu prato delicioso de comida, porque ainda muitos têm, sabendo que o seu vizinho, ele não é crente, deixa ele passar fome, divida com ele. É uma oportunidade que você tem de evangelizar, dividindo o seu prato de comida. É isso, pastor? É assim. Isso é pegar restolho para fazer tijolo. Isso também é pegar restolho para fazer tijolo. Tá certo? Não tem palha? Faça um restolho. Não tem, eu só tenho esse prato de comida. Eu só tenho um pouquinho de azeite e de farinha. Pode fazer o bolo para o profeta. E o profeta aí é Deus. Faz o bolo para ele. Que enquanto estiver faltando, na sua casa não vai faltar. Amém? Bendito Deus, te louvamos, te adoramos, magnificamos o teu nome nesta manhã. Que teu Espírito Santo continue a falar conosco, a conversar. Converse conosco, Senhor. Por favor, converse conosco. Nós só temos o Senhor para conversar. Converse conosco quando estivermos lendo a Bíblia, converse conosco quando estivermos orando, converse conosco quando estivermos ouvindo a mensagem, a pregação, o sermão dos teus servos, cheio do Espírito Santo. Converse conosco quando ninguém quiser conversar com a gente. Converse com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa consciência. Fale conosco, Senhor, o tempo todo. Mas que saibamos, que entendamos, meu Pai, que o Evangelho é a razão absoluta da nossa vida. Que haja Evangelho, que o Evangelho corra, que o poder do Evangelho corra nas nossas veias, passando pelos nossos vasos, artérias, Senhor, enchendo a nossa mente, os nossos corações, cada célula do nosso corpo seja cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo comunique, continue a comunicar em nós a Tua Palavra, que haja poder, que haja a reverência com a Tua Palavra, que haja respeito, que pratiquemos a Tua Palavra, Senhor. Senhor, seja com esses lares onde tem pessoas infectadas, meu Pai, essas pessoas que estão lutando pela vida física. Senhor, que a vida espiritual delas sejam abençoadas. Senhor, aquelas que estão entubadas. Senhor, se houver alguém passando necessidade, ajuda-nos, ou nos dê condições de ajudá-los. Que Teu Espírito Santo possa nos fortalecer. Que a graça bendita e eterna do Senhor permaneça em nós, conosco, em nossos corações. Nós oramos, Pai, e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu, com muita dificuldade, alguns dias era para ter feito isso, eu não tive coragem. Porque a nossa igreja, nós chamamos do Amém, temos um negócio, nós temos medo desse negócio de dinheiro. Nós temos um medo terrível. E em cultos nós não falamos em dinheiro. Mas eu, com muita dificuldade, depois de ouvir algumas pessoas, eu tive a coragem de postar, já até saiu eu vi hoje pela manhã, já até saiu
do story, né? Do meu story lá no Face, do story da igreja, o QR Code com uma conta, né? Onde as pessoas podem contribuir com a nossa igreja aqui. E um dos objetivos dessa contribuição é ajudar, não deixar que ninguém, pelo menos que esteja em volta da gente aqui, passe necessidade. Ontem mesmo nós tivemos dificuldade terrível para fazer cestas para ajudar algumas pessoas. Isso porque a renda da igreja não é mais aquela renda, já não tem mais o mesmo tanto, né, de pessoas podendo contribuir, muita gente desempregada, muita gente, e os que estão aqui com a gente dentro da igreja, a gente está conseguindo manter. Mas tem gente paralelo, né, tá pertinho de nós aqui, a gente conhece, até de outras denominações, que tendo a gente ajuda também. Pastor, então você está querendo dinheiro para trocar de carro? Não, meu carro é um carro velhinho, eu não estou nem aí para isso, né? Enquanto ele estiver andando, eu vou andando, dá para amarrar arame, eu não estou agarrado com isso. Não é esse o meu problema, né? O problema é que todos sejam mantidos, que todos tenham direito de vida. Se você viu lá então o nosso QR Code e tiver coragem, tiver sentindo desejo de coração de contribuir, saiba que não é para a gente fazer nada. Meu em particular, que sou o titular da igreja, né? Não é para me beneficiar, não é para me enriquecer, não é para isso não, tá certo? É porque a gente precisa mesmo. Eu fiquei desesperado antes de ontem à noite, porque um dos meus obreiros ligou para mim: pastor, a família fulano de tal está com crianças, inclusive crianças menos de 1 ano de idade, passando necessidade, o que o senhor pode fazer? E eu não tinha no momento nada para condições de fazer nada. Falei, não, mas quieto eu não fiquei não. E corri, e Deus me deu graça, Deus deu graça a nós aqui do Vila Bretas, e nós conseguimos sustentar. Mas eu sei que tem muita gente faltando necessidade. Não estão gritando ainda, mas tem gente que está desempregada há mais de ano. Tem gente desempregada há mais de ano. E eu já havia tentado para isso, já vinha tentando fazer alguma coisa, mas as forças da gente vão acabando. Mas se você sentir o desejo, então, pode contribuir. A gente vai aplicar na obra de Deus mesmo. E principalmente em acudir pessoas que precisam. Nós não vamos sustentar, nós não temos condições de sustentar ninguém, mas deixar passar fome, né? A nossa política em Xanadu Valmento, principalmente a minha em particular, se tá todo mundo, se eu estou comendo, todo mundo que está ao meu redor tem que comer também. Eu não vou sentar para comer sabendo que o outro não tem para comer. Tá certo? Então, agora não é questão da minha política mais. É questão de atender quem realmente precisa. Tá bem? Se você sentiu o desejo de contribuir, pastor, o senhor está pedindo para construir igreja? Não. Para manter a igreja. Para manter a igreja, para abençoar quem precisa ser abençoado pelo Senhor Jesus. Tá certo? Eu não faria isso, certo? Não colocaria o QR Code da igreja. Não colocaria em público se não fosse uma questão de, né? Uma questão de visão, uma visão geral. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe. Um beijão para todos vocês. Como nós não estamos fazendo live todo dia, então até domingo às 18 horas, né? Juntamente com o Ministério de Louvor da Igreja, estaremos trazendo a palavra ao seu coração. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém. Daqui a pouquinho nós estaremos no YouTube. E você pode compartilhar com quem você quiser, nos seus grupos aí, tá bom? Beijão para todo mundo, até lá!